Passaremos então à próxima oradora, que é a professora Sofia Catarino. A Sofia Catarino é professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. A Sofia leciona matérias relacionadas com a enologia, nomeadamente no mestrado de Engenharia de Viticultura e Enologia. Também leciona no curso de especialização em Viticultura e Enologia e é coordenadora do módulo de Wine Analysis do Master Vinifera Euromaster. É também investigadora e responsável por um grande número de projetos. A sua atividade em termos de investigação centra-se particularmente na qualidade e na autenticidade do vinho, especializou-se na composição mineral da uva e do vinho, com destaque para os metais contaminantes. O método de análise que usa é a análise elementar e isotópica com ICP-MS. A Sofia Catarino também integra, além de um conjunto de projetos, como já tinha referido, também organizações e associações na área da viticultura e enologia, em que posso destacar o Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem, o grupo de peritos de métodos de análise da CNOID, a rede Enovitis, a Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola da região de Lisboa, a Seção de Enologia do Conselho Coordenador das Atividades Profissionais da Associação Portuguesa de Enologia, entre outros. A Sofia é licenciada em Engenharia Agroindustrial pelo Instituto Superior de Agronomia, é mestre em Viticultura e Enologia, também pela Universidade do Porto, e doutorada em Engenharia Agroindustrial pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. E vai-nos agora, então, fazer uma apresentação. Muito bem, então, muito boa tarde. Muito obrigada, professora Fernanda Cosme, por esta tão recheada apresentação. Queria também agradecer o convite que me foi dirigido pela Comissão Científica do Congresso Douro e Porto para a apresentação desta comunicação sobre a razão isotópica de estrôncio como marcador de autenticidade e identidade do vinho. Iremos rever os aspectos principais relacionados com esta temática e também apresentar alguns dos resultados do nosso trabalho de investigação envolvendo a região do Douro. Bom, é sabido que o terroir determina a qualidade e o caráter dos vinhos, isso já foi referido em diversas conferências ao longo deste dia, evidentemente com reflexo no seu valor comercial. É também conhecido que a informação sobre a proveniência do vinho é vista pelo consumidor como uma garantia de qualidade e de autenticidade. Portanto, a informação que é colocada no rótulo sobre a origem geográfica do vinho confere dignidade ao vinho, aos olhos dos consumidores. Sabemos que a origem geográfica do vinho é particularmente importante na União Europeia, onde a Organização Comum do Mercado se baseia, está organizada em função do conceito de denominação de origem, e este é um conceito estreitamente relacionado com a Europa, mas é muito curioso ver que nos últimos anos o conceito de denominação de origem tem sido também desenvolvido e explorado fora da Europa, com destaque para a América do Sul, nomeadamente a Argentina, onde começam a surgir trabalhos muito interessantes nesta área. Bom, e nas últimas décadas tem sido feito um grande esforço por parte da comunidade científica para o desenvolvimento de metodologias analíticas que possam, de uma forma mais ou menos rápida e fácil, dar-nos indicação sobre a origem geográfica, a proveniência de um produto. Este é, de facto, um grande desafio para a comunidade científica. E esse interesse tem-se refletido, evidentemente, no número de publicações nesta área, que tem crescido muitíssimo nos últimos 25 anos. E, claro, estes trabalhos são da máxima importância, tendo em conta o contexto de globalização que atravessamos em termos de mercados. Bom, no que diz respeito
às principais fraudes relacionadas com a autenticidade do vinho. Destacaríamos, desde logo, de facto, a rotulagem errónea, a informação errada sobre a origem geográfica do vinho. Esta é uma fraude que, enfim, vai acontecendo. Também informação errada relativamente às castas utilizadas para a produção de vinho. Digamos que estes são dois exemplos de fraudes relativamente comuns e que afetam maioritariamente ou principalmente os vinhos de maior prestígio, como é natural, são mais atrativos. Também referir as adulterações clássicas, a adição de açúcar, água, a adição de etanol não autorizadas. Evidentemente que esta avaliação, algumas práticas são não autorizadas na Europa e são autorizadas fora da Europa, é o caso da adição de água, autorizada nos Estados Unidos ou na Austrália, e também, evidentemente, algumas destas adições poderão ser autorizadas no âmbito do processo de vinificação próprio de cada tipo de vinho. E acrescentaria ainda a utilização, a adição de substâncias não autorizadas com vista a aumentar a qualidade sensorial do vinho. Portanto, isto para dar informação genérica sobre as diferentes fraudes. No que diz respeito à origem geográfica do vinho, é esse o nosso tema, a utilização de materiais tagant, que poderemos traduzir por materiais marcadores ou identificadores, tais como os microchips que podem ser colocados nas garrafas, poderão de facto ser bastante úteis, mas serão sempre uma ferramenta, serão sempre marcadores exógenos virtuais. Também a informação que existe no âmbito do iData Bank, sob a gestão da Comissão Europeia. Este banco de dados, como muitos sabem, integra informação para os isótopos leves, estáveis. Esta informação, que é fornecida anualmente por cada um dos Estados-membros da União Europeia, é muito útil para detectar, para investigar eventuais fraudes no que diz respeito à adição as fraudes clássicas, adição de água, adição de etanol, etc. Em concreto, a razão isotópica de oxigênio 18, oxigênio 16, pode dar também alguma informação sobre as zonas de produção. No entanto, a informação é muito difícil de interpretar em termos de variação entre anos e também em função do ano climático. Daí que os marcadores relacionados com o solo sejam de facto excelentes candidatos a marcadores de origem geográfica, porque são estáveis, a composição elementar é estável, e também a razão isotópica de estrôncio. A razão isotópica de estrôncio é utilizada desde há várias décadas no âmbito da geologia, como marcador para datar materiais geológicos, por exemplo, e é de facto uma ferramenta com grande interesse para aplicação também no vinho. E são várias as razões para que isso aconteça. De facto, o isótopo 87, estrôncio 87, é radiogénico. A sua proporção relativa aumenta ao longo do tempo nos minerais devido ao decaimento radioativo a partir do rubídio 87. Daí que as diferenças na abundância relativa deste isótopo variem com a idade geológica e, consequentemente, com a localização geográfica, fornecendo assim uma impressão digital para diferentes tipos de rochas. A bibliografia refere também que não há fracionamento isotópico deste elemento por parte da planta, ou seja, as videiras absorvem, captam os isótopos do estrôncio nas mesmas proporções relativas em que estes se apresentam no solo. Para vos dar, enfim, alguma ideia, de facto, uma ideia mais concreta sobre os valores de razão isotópica a esperar em função do tipo de solos, diria que
Os solos formados a partir de formações graníticas tipicamente apresentam valores de razão isotópica mais elevados, porque os granitos são rochas de facto mais velhas, e temos depois solos formados a partir de formações sedimentares com valores de razão isotópica bastante mais baixos. E esta razão isotópica nos solos depende quer da razão de concentrações entre o rubídio e o estrôncio e também da rocha inicial, portanto a concentração, esta relação de concentrações original na rocha e também no tempo que decorreu desde, enfim, o processo de caimento radioativo. Bom, e de facto este marcador tem merecido atenção por parte de diferentes equipas um pouco por todo o mundo, como podem ver neste slide. Portanto, temos trabalhos publicados nos últimos anos praticamente em todos os continentes, na verdade. Alguns trabalhos desenvolvidos em Portugal. Portanto, os primeiros trabalhos nesta área surgiram na década de 90 do século passado. E eu destacaria também aqui os trabalhos que têm sido feitos recentemente em Itália, trabalhos muito consistentes e que permitiram inclusivamente o desenvolvimento de mapas que suportam a denominação de origem Lambrusco. Seguidamente, irei apresentar alguns dos resultados de investigação que temos enfim, obtido desde que começámos o nosso trabalho nesta área, inicialmente no âmbito de um projeto FCT, sensivelmente por 2009, portanto há pouco mais de 10 anos, e de facto um dos aspectos fundamentais para iniciar esta linha de investigação foi o desenvolvimento do método de análise para a determinação da razão isotópica de estrôncio em solos, mostos e vinhos. E, portanto, esta foi, de facto, uma etapa inicial e é uma etapa crucial porque o decaimento radioativo do rubídio 87, originando o estrôncio 87, é muito lento e isso faz com que as diferenças na razão de valores de razão isotópica entre amostras seja muito baixa. Muitas vezes é necessário, a diferença entre valores de razão isotópica situa-se na quarta ou na quinta casa decimal e, portanto, necessitamos de métodos de análise com uma elevadíssima precisão se quisermos discriminar amostras. Bom, a técnica de que nós dispomos para a realização deste trabalho é ICP-MS, com o separador de massas do tipo quadrupolo, e com esta técnica a melhor precisão que conseguimos obter situa-se entre 0,1 e 0,2%, coeficiente de variação da repetibilidade. E, portanto, este foi um trabalho inicial que fizemos, dizer também que por esta técnica analítica nós temos que eliminar previamente o rubídio 87 da amostra, de forma a evitar interferências isobáricas e, portanto, neste slide podem ver um esquema do procedimento de separação cromatográfica que desenvolvemos e, portanto, este método está publicado desde 2014 e que eu destaco aqui porque, de facto, é um aspecto fundamental nesta área de investigação, é a questão analítica, como é evidente. Uma outra área que nos temos dedicado também nos últimos anos é a avaliação do potencial efeito das tecnologias, quer neste caso tecnologia enológica, o potencial efeito das práticas enológicas na razão isotópica de estrôncio, porque de facto o uso da razão isotópica de estrôncio como marcador geográfico é baseado no pressuposto de que existe uma relação entre solo, plantas e vinho. E, portanto, esta razão isotópica não deve ser modificada significativamente por práticas vitícolas e enológicas ao longo da cadeia de produção. E, concretamente, só para dar dois exemplos, avaliámos o efeito do envelhecimento, melhor, neste caso, do estágio do vinho com madeira, e porque, evidentemente, a madeira é um potencial, pode ceder elementos
minerais ao vinho, e isso é conhecido. Quando realizámos este estudo não havia ainda nada publicado sobre o assunto, e o que nós verificámos foi que de facto havia alguma cedência de estrôncio da madeira para o vinho, mas sem que isso tenha alterado significativamente a razão isotópica. Uma outra prática enológica que foi avaliada foi o efeito da nanofiltração, a nanofiltração que, enfim, cada vez mais utilizada em enologia. Neste caso, a nanofiltração foi conduzida de forma para a desalcoolização do vinho. E sendo um processo de membranas, enfim, pareceu-nos que seria importante também avaliar o seu potencial efeito na razão isotópica de estrôncio. À semelhança dos resultados obtidos no estágio em madeira, também não foi observada diferença significativa ou efeito significativo desta prática na razão isotópica dos vinhos. Bom, de seguida irei apresentar alguns resultados de investigação obtidos mais recentemente e envolvendo a região do Douro. Estes trabalhos foram desenvolvidos no âmbito de um projeto FCT, em que colaboramos com a UTAD. Os resultados foram apresentados em 2018 no Congresso Mundial da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, estão também publicados. E neste trabalho aquilo que pretendemos avaliar foi de facto a variação da razão isotópica de estrôncio em vinhos da região vitivinícola do Douro, tendo em conta os efeitos da localização da vinha e da casta. E foi uma tentativa de contribuir para o desenvolvimento, para a construção de uma base de dados de referência para os vinhos do Douro. Enfim, um ponto de partida, digamos assim. Neste slide podemos ver a localização das 6 vinhas desenvolvidas no estudo, todas elas localizadas na região do Douro, como sabem, caracterizada por solos desenvolvidos maioritariamente sobre xistos. Também aqui informação relativa às variedades, às castas utilizadas para a produção de vinhos, à escala de microvinificação. Portanto, como podem ver, foram selecionadas 7 castas brancas, 15 castas tintas, 4 nacionais, 8 internacionais. As microvinificações foram realizadas nas instalações na adega experimental do INIAVA, em 2 portos, aplicando as tecnologias convencionais de vinificação em branco e vinificação em tinto. Portanto, estamos a falar de produção de vinhos monovarietais. Neste slide podemos encontrar informação relativa à amostragem de solos, porque foi feita também a amostragem de solos, e essa amostragem decorreu em 4 das 6 vinhas envolvidas no estudo. Aqui podemos já ver resultados relativos à composição isotópica dos vinhos, dos 22 vinhos, portanto. Eu destacaria, evidentemente, que há diferenças, como seria de esperar, mas as diferenças verificam-se apenas na terceira casa decimal, portanto, revelando, de facto, alguma proximidade, como seria de esperar, em termos de razão isotópica dos vinhos. Quando fizemos esta avaliação, agrupando os vinhos por vinha de origem, e fazendo análise estatística, observamos que há um efeito significativo da vinha, com os valores mais baixos de razão isotópica, ou média mais baixa, tendo sido observada na quinta, como nos vinhos da Quinta do Caverneiro, e a média mais elevada observada na Quinta do Casal da Granja. Agrupando os resultados por tipo de vinho, branco e tinto, e fazendo esta análise, não foi observada diferença significativa entre o valor médio de razão isotópica encontrado nos vinhos brancos e nos vinhos tintos, de alguma forma sugerindo que não há um efeito, ou não houve um efeito significativo da tecnologia de vinificação nesta razão isotópica. Avançando para os solos,
E na tabela, na parte superior do slide, podemos ver, enfim, um tratamento semelhante ao que foi feito para os vinhos, mas agora para os solos, portanto, os resultados agrupados por vinha de origem, e neste caso não foi observada diferença significativa entre os valores de razão isotópica de estrôncio. Fizemos também a comparação para cada uma das vinhas, a comparação entre os valores de razão isotópica observados em solos e em vinhos, e apenas num caso, na Quinta do Cidró, foi de facto observada uma diferença significativa entre os valores observados em solos e vinhos. Enfim, como vos disse há pouco, foi um estudo que foi desenvolvido, que nós pensamos, enfim, envolvendo já um considerável número de vinhos, mas ainda assim, obviamente, digamos que é um ponto de partida. E que poderá ser uma boa base para o desenvolvimento de um banco de dados para a região. Neste slide é uma escala não regional, mas uma escala nacional. Podemos ver os valores de razões isotópicas que temos encontrado, que estão publicados na literatura, alguns deles obtidos por nós, envolvendo diferentes regiões vitivinícolas portuguesas e, como seria de esperar, os valores mais elevados associados a regiões desenvolvidas sobre formações geológicas mais antigas, o caso dos granitos no Dão, xistos no Douro, e temos depois valores de razões isotópicas mais baixas na zona de Óbidos, Palmela, e o valor mais baixo de todos na Madeira, como seria de esperar. Uma escala ainda mais global, portanto, a escala internacional, e mais uma vez com base nos resultados que têm sido reportados na literatura, nas publicações científicas, podemos ver que, enfim, há evidentemente sobreposição entre países. Em alguns casos nós não dispomos de informação específica para as denominações de origem ou as regiões em cada um destes países, mas como seria de esperar, temos aqui alguma sobreposição, mas eu destacaria, enfim, como é evidente, podíamos pegar aqui no caso de Bordeaux, os valores reportados para Bordeaux estão um pouco afastados dos valores que nós encontramos para o Douro, assim como o Chile, com valores bastante mais baixos, a Madeira, enfim, digamos que é um bom exercício. E isto faz-nos pensar que seria importante alargar esta informação, se possível construir um mapa à semelhança do que estou aqui a apresentar e que foi desenvolvido já há alguns anos num estudo que foi realizado com águas minerais, e portanto seria ótimo se nós pudéssemos desenvolver um estudo semelhante para os solos das vinhas e para vinhos. Algumas considerações finais e perspectivas futuras. Como vimos anteriormente, enfim, é sabido que solos de diferentes regiões vitivinícolas e países podem ter tido origem em formações geológicas semelhantes, isso é expectável, é normal que assim seja, o que poderá ser de facto uma dificuldade em termos de interpretação dos dados, não é? Por outro lado, também dentro de cada região vitivinícola sabemos que pode haver alguma heterogeneidade em termos de solos. Há regiões que se caracterizam por uma maior homogeneidade em termos de solos, outras que se caracterizam por alguma heterogeneidade. Num dos primeiros estudos que nós fizemos nesta área, na região de vitivinícola de Lisboa e mais concretamente na BO Óbidos, avaliámos as razões isotópicas em 2 vinhas separadas na mesma região, onde a classificação de solos era diferente, mas o valor de razão isotópica, curiosamente, não foi significativamente diferente.
Bom, depois também, dizer que é fundamental haver um bom background em termos de ciência dos solos, geologia, para que haja uma correta interpretação dos dados. E nestes estudos que nós temos realizado, temos tido o apoio, os primeiros estudos foram realizados com o apoio da equipa de pedologia aqui do Instituto Superior de Agronomia, que se revelou fundamental. Dizer também que a amostragem de solos é crucial e eu diria não só a amostragem, mas também a preparação do solo para a análise. Há alguns estudos que têm sido realizados com a fração total, com o estrôncio total, portanto fazendo mineralização do solo e fazendo a análise do estrôncio total. Outros estudos têm sido realizados considerando apenas a fração assimilável pela videira e, portanto, há aqui também alguma variação na metodologia e isso seria importante também afinar, digamos assim. Daí que, face a estas dificuldades, a dificuldade de diferenciar ao nível de país e ao nível regional, isto sugere, estes resultados sugerem que esta informação poderá ser utilizada com vantagem, combinada com outros parâmetros, com outros marcadores de origem geográfica, tal como a composição multielementar. Mesmo a terminar, outros aspectos que deverão ser melhor estudados, a influência do ano climático, também ainda um melhor conhecimento, um melhor conhecimento dos processos tecnológicos, dos efeitos dos processos tecnológicos. A questão analítica, mais uma vez, de facto, como a discriminação muitas vezes está na quarta, quinta casa decimal, é necessário, de facto, ter uma metodologia analítica muito poderosa que permita fazer essa distinção. E fundamental também que os métodos de análise sejam oficialmente reconhecidos e validados. Porque, enfim, encontramos muitas vezes na literatura resultados que são que nos parecem por vezes pouco consistentes, porque as equipas usam metodologias diferentes e podemos, enfim, seria importante melhorar também este aspecto. Por último, destacar que esta informação, a informação da razão isotópica do estrôncio, poderia ser, na nossa opinião, integrada com vantagem no iData Bank, no âmbito da União Europeia, ou pode ter também interesse para a construção de um banco de dados que suporta uma denominação de origem para uma empresa, enfim, vemos várias possibilidades, várias perspectivas, várias possibilidades de aplicação desta razão isotópica. Mesmo a terminar, gostaria de agradecer a todas as fontes de financiamento que permitiram o desenvolvimento deste trabalho ao longo do tempo, mas acima de tudo à equipa que nos tem acompanhado, portanto, nesta viagem, todos os investigadores, alunos de mestrado, estagiários, mas destacaria, enfim, a colaboração do Sr. Engenheiro Corvel Garcia, que foi, enfim, com quem começámos a trabalhar nesta área. Muito obrigada pela vossa atenção, fico ao vosso dispor para todas as questões que entendam. Obrigada. Muito obrigada, professora Sofia, pela sua excelente apresentação. De momento não tenho nenhuma questão, mas eu tenho aqui algumas curiosidades que podemos ir falando um bocadinho. Uma delas é relativamente ao que tinha referido, que é a origem geográfica do vinho. Começando pelo nosso país,
Os dados que nós temos acerca da nossa região, na sua opinião, são suficientes para nós podermos fazer a autenticação dos nossos vinhos, uma vez que isso é muito importante em termos de imagem de marca e como o mercado é cada vez mais concorrencial, o facto de haver, como referiu, rotulagens que possam não estar o mais correto pode prejudicar o nosso mercado. E, na sua opinião, os dados que nós temos são suficientes para fazer a autentificação, a identificação das nossas origens geográficas, ou precisamos ainda de muitos mais estudos? Bom, claramente, sem qualquer dúvida, neste momento não estamos ainda em condições com base na informação existente, fazer a autenticação dos vinhos. Portanto, teremos que alargar, podemos partir desta informação, mas será necessário alargar o banco de dados com mais informação, mais vinhos, mais vinhas, e como disse, vejo também com vantagem a utilização combinada deste marcador com outros marcadores. E, enfim, eu pessoalmente vejo com grande interesse todos os marcadores que têm relação com o solo, porque de facto não há nada de mais estável, embora o solo também não seja, também sofra evolução, mas em comparação com outros fatores de produção, digamos que é relativamente estável e, portanto, isso dá-nos alguma segurança. Claro que quando falo em elementos minerais, não são todos os elementos minerais, porque, como nós sabemos, no processo de produção da uva, na adega, são várias as fontes de contaminação e, olhem, por exemplo, na vinha, o tratamento com sulfato de cobre, a utilização de potássio como fertilizante, etc. Obviamente esses elementos não podem ser considerados, não devem ser considerados como marcadores de origem geográfica. Até o próprio chumbo, que é um metal contaminante, e nós vemos alguns trabalhos publicados também envolvendo o chumbo, mas o chumbo é um metal contaminante. E, portanto, no trabalho que nós temos realizado, nós temos feito sempre esta distinção. Portanto, afastar os elementos potencialmente que possam ser enriquecidos por contaminação, afastá-los desta discussão. E é isso. Portanto, mas neste momento não estamos ainda nessa situação. Achamos que seria ótimo, acreditamos muito neste marcador, mas há ainda bastante trabalho por fazer. Mas é possível fazê-lo, porque a verdade é que em Itália já há uma região, uma denominação de origem, que é suportada por um mapa com valores, com muitos valores. Portanto, estamos a falar de um trabalho árduo que foi realizado durante alguns anos, mas também não é trabalho para 20 anos. E portanto, poderá ser um apoio bastante importante para a região. Muito obrigada, professora Sofia. Concordo consigo, isto é muito importante e com a globalização dos vinhos cada vez mais temos que proteger a origem geográfica dos diferentes vinhos.